Quais são as causas mais comuns da procrastinação? A primeira causa comum da procrastinação é o que eu vou chamar aqui de fantasia de solução. O que é a fantasia de solução? É aquele sentimento abstrato, infundado, sem uma lógica concreta, que sugere para mim mesmo que se eu deixar para depois, no processo, por si mesmas, as coisas vão se resolver. Entendeu? Esse é um sentimento do procrastinador. Não é um sentimento consciente. É algo que, de alguma maneira, está no inconsciente. As coisas vão se resolver por si mesmas. No final, tudo vai dar certo. As coisas se ajeitam. Onde que nasce a procrastinação que se sustenta na fantasia de solução? Numa criação diminuída, feita por pais com discurso salvador. Por exemplo, deixa que eu faço para você. Sabe a criança que levantou da cama todo dia, a hora que quis, e quando voltou para o quarto a cama estava arrumada? O psiquismo dela foi treinado a assimilar a realidade como autossolucionadora. Sabe a criança que nunca fez tarefa, mas também nunca reprovou e nada nunca aconteceu com ela? Sabe a criança que brigou com o irmãozinho, fez arte, mas no final das contas ninguém conversou com ela e as ameaças que pairavam sobre ela não se confirmaram e ela ganhou presente de aniversário igualzinho, ganhou presente de Dia das Crianças igualzinho, ganhou presente de Natal igualzinho. A mãe falou para a criança a vida inteira, se você não se comportar, Papai Noel não vai te dar presente. Mas chegou no final do ano, Papai Noel deu presente. Então, no psiquismo da criança, não há uma lógica na vida, porque a lógica é sempre contrariada pelo fato. E o fato é, eu nunca mexi na minha cama, mas ela sempre apareceu arrumada. Eu nunca ajudei a fazer uma comida, mas a comida sempre foi posta na minha frente. Eu nunca movi uma palha, mas a minha vida sempre foi resolvida por alguém. Eu nunca obedeci a cartilha e a regra de comportamento, mas no final das contas eu sempre me beneficiei. Eu nunca atendi às exigências e expectativas dos outros, mas no final para mim tudo deu certo. Então hoje eu não preciso me dedicar ao que eu não quero me dedicar, porque eu tenho certeza que lá na frente tudo se ajeita. Não é um pensamento, é um movimento inconsciente que foi forjado ao longo de anos de um discurso salvador dos pais. O que é um discurso salvador? Deixa que eu faço, filho. Deixa que a mamãe pega para você. Deixa que a mamãe faz para você. Deixa que o papai te ajuda, mas o papai não ajuda. O papai faz em seu lugar. Deixa que a gente resolve. Então, a pessoa procrastinadora é, dentre outras possibilidades, alguém que vive da fantasia de solução. Em algum momento isso vai se resolver. Aí você aconselha um procrastinador por fantasia de solução e ele está em crise no casamento, mas ele diz com todas as letras, isso passa. Mas por que você não começa com ela? Ah, ela é assim mesmo, já já ela está de boas. Você conversa com pais procrastinadores por fantasia de solução e diz para eles, mas não está na hora de disciplinar o filho, de conversar mais seriamente com ele? Ah, isso aí é fase, já já passa. Deu para entender? Deu para entender o que é a procrastinação por fantasia de solução? Tudo vai se resolver por si mesmo. Por que eu preciso fazer alguma coisa? Outra razão pela qual uma pessoa se torna procrastinadora: o medo de sofrer. O medo de sofrer. Porque a procrastinação pode nascer do medo de um enfrentamento que pode me trazer dor, que pode me impor perdas, que pode me trazer constrangimentos, que pode me fazer passar por uma experiência que eu não quero ter que viver. Então, por exemplo,
procrastinar um tratamento dentário? Muitas vezes pelo medo da dor, pelo medo do sofrimento. Ah, mas quem procrastina nesse caso não vai sofrer mais lá na frente? Sim, mas o medo não é racional. O medo não segue uma lógica. O medo está alojado num campo das nossas estruturas psíquicas que diz respeito às nossas emoções. O medo é uma emoção. E quem tem medo não tem explicação muitas vezes para o seu medo. Eu já atendi pacientes que têm medo de borboleta. Eu já atendi pacientes que têm medo de avião, mas nunca voaram de avião. Eu conheço pacientes que têm medo de coisas que não assustam quase ninguém, mas a essas pessoas assustam. Por quê? Porque o medo não segue uma lógica. Então, quando uma pessoa tem medo de sofrer, ela se aproxima do objeto de pavor com muita reticência. Isso quando se aproxima, quando não foge dele. Então, assim, eu sei que eu tenho que conversar com o meu cônjuge, mas eu tenho medo que essa conversa seja dolorosa, então eu procrastino. Eu tenho que confessar algo, eu tenho que pôr algo em pratos limpos, mas eu acho que essa conversa vai ser dolorosa, então eu procrastino. Então, o primeiro grupo de procrastinadores é o grupo das pessoas que têm uma fantasia de solução que sugere que as coisas vão se resolver por si mesmas, fruto de uma criação debaixo de um discurso salvador. Segunda categoria de procrastinadores é daqueles que têm medo de sofrer. E por que tem medo de sofrer? Porque, de repente, foram criados num ambiente onde houve muita ameaça. A ameaça da dor, a ameaça da perda, a ameaça do sofrimento. Aquele lar em que os pais contiveram os filhos quando os filhos fizeram arte ou desobedeceram, fazendo ameaças bastante assustadoras. O homem do saco vai te levar, vou te levar no cara da injeção. Eu atendi uma vez uma mulher que tinha pavor de injeção. Mas por quê? Conversa vai, conversa vem, lembrou-se que na infância a mãe ameaçava de levá-la a tomar injeção se ela não obedecesse. Então, tomar injeção para ela não era uma dor física, porque ela já era adulta, não tinha muita dificuldade com dores em geral, era até bastante tolerante à dor. Mas ela descobriu na análise que o medo que ela tinha de injeção não era o medo da dor física, mas era o medo da reprovação psíquica. Ou seja, se eu tomo uma injeção é porque eu não me comportei. Se eu tomo uma injeção é porque eu não fui a filha que eu devia ser. Se eu tomo uma injeção é porque eu fui reprovada e não sou aceita. Então, o pavor de tomar injeção é o pavor de ser rejeitada e de sofrer com a separação do ente amado, do objeto amado, do ser amado. Deu para entender? Então, o medo não tem uma lógica. O medo é, muitas vezes, irracional. Mas leva à procrastinação, porque quem tem medo, adia ao máximo. Deixa para amanhã. Não, amanhã eu vou. Né? Tá diante do desafio e fala, não, eu volto outra hora. Está diante do momento e diz, não, amanhã eu faço. E assim por diante. Terceira razão pela qual uma pessoa procrastina. Terceira razão pela qual uma pessoa procrastina. Autossabotagem. Que também não é uma coisa lógica. Que também não é uma questão racional. A autossabotagem é um movimento psíquico dos mais comuns. Nasce num ambiente regado à culpa. O autossabotador, ele carrega uma culpa que no psiquismo dele justifica o fato dele ser punido sistematicamente pela vida. E se a vida não o punir, ele mesmo se pune de algum modo. Quem tem culpa, clama punição. Quem tem culpa, clama dificuldade.
E a procrastinação é um jeito de intensificar problema. Essa é uma questão. A procrastinação é um jeito de intensificar problema. Porque hoje ele tem uma solução que amanhã vai ser 10 vezes mais difícil, mas eu prefiro deixar para amanhã, porque, embora eu elabore as razões para deixar para amanhã, a razão psíquica inconsciente é amanhã você sofre mais, amanhã você se ferra mais, amanhã você apanha mais e você merece. Por que uma mulher procrastina a decisão de se livrar de um homem agressor? Porque Deus, porque a igreja, tudo conversa. Até a igreja está falando para ela, sai dessa. Até o pastor dela fala, irmã, você não precisa disso, nem Deus quer que você sofra isso. Mas por que ela procrastina? Não estou falando em todos os casos, ok? Rede social, a gente tem que sempre fazer ressalva, porque qualquer palavrinha que fique mal compreendida pode virar um transtorno. Para deixar bem claro, não são todos os casos que são assim. Mas em alguns casos, essa mulher procrastina porque ela sente que merece aquele sofrimento. E por isso, contra todas as orientações, contra todos os conselhos, contra todos os incentivos, contra todas as insistências, ela permanece aprisionada naquela situação da qual ela poderia se livrar. Ela muitas vezes fala que quer se livrar, fala que vai se livrar, fala que ela não aguenta mais, que um dia ela vai fazer alguma coisa, mas ela nunca faz. Por quê? Porque inconscientemente ela se vê merecedora daquela condição. E por isso ela não sai daquela condição, procrastina uma decisão que ela pode tomar a qualquer momento. Percebe? Quarta razão. Primeiro, a fantasia de solução. Segundo, o medo de sofrer. Terceiro, a autossabotagem. E quarto, o que eu anotei aqui, chamei de lealdade ao discurso. Lealdade ao discurso. O que é lealdade ao discurso? É quando uma pessoa, inconscientemente, se compromete a corresponder ao que dela foi dito ao longo de sua trajetória. Por exemplo, esse aí é preguiçoso. Vixe, como é preguiçoso. E esse aí é lento. Eu já atendi um paciente uma vez que o discurso na casa dele era devagar, quase parando. E o fulano, esse é devagar, quase parando. E o Beltrano, esse aí é uma preguiça que você não faz ideia. Pai, mãe, vamos lá, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que eu sei que vocês vão levar a sério porque vocês me respeitam e consideram o que eu falo, nem que seja para reflexão. Às vezes a gente faz um discurso sobre o filho que a gente acha que é inócuo, inocente, sem mais complicações ou consequências. Mas o psiquismo da criança é complexo. A criança não tem muitos mecanismos de defesa em relação ao que os pais falam. Então, quando uma criança ouve o pai dizer essa criança é isso ou é assim, psiquicamente ela sente que precisa corresponder ao discurso paterno, ao discurso materno. Encarnar a verdade daquele discurso. Porque para a criança é necessário que ela prove que o pai e a mãe estão certos. Então, quando uma criança cresce num contexto de discursos rotulantes, ela realmente se compromete a cumprir esses discursos. E aí ela procrastina porque a vida inteira ela ouviu que ela é lenta, que ela é preguiçosa, que ela é devagar, quase parando, que nada do que ela faz está certo, que nada do que ela faz é bom. Então, procrastinar é um jeito de dizer: meus pais têm razão sobre mim. Tudo que eu faço é ruim, eu sou lento mesmo, eu sou devagar, quase parando, eu sou preguiçoso, então é melhor eu nem tentar. Nem tentar. Agora, a lealdade ao discurso pode ser invertida.
Você pode criar um procrastinador cobrando-o muito. Porque aí, qual que é a lealdade? A lealdade é o discurso que contrapõe. A lealdade é a lealdade ao discurso que defende daquele discurso cobrador. Então, o pai cobra. Você tem que ser mais rápido, você tem que fazer mais, você tem que acontecer. E o filho procrastina. Inconscientemente, ele está dizendo o seguinte: eu não posso atender o seu discurso, porque atender o seu discurso é premiar o seu desamor por mim. E eu premiar o seu desamor por mim é uma lealdade a você que contraria a lealdade que eu tenho que ter a mim. Então, a criança vai se tornar opositora do discurso paterno, do discurso materno. Mas não porque ela entende isso, mas porque ela cria isso como uma defesa psíquica ou como um fator de punição contra o pai e contra a mãe. Nada disso é consciente, então não adianta procurar isso no pensamento. Isso tudo acontece como uma resposta que ninguém pensou em dar, mas que de repente começou a dar e ela se cristalizou como uma resposta padrão. Então, recapitulando, uma pessoa procrastina por causa da fantasia de solução. E a fantasia de solução nasce do ambiente salvador, do discurso salvador, em que tudo se resolve por si mesmo. Segunda possibilidade, que a procrastinação seja por medo de sofrer. E o medo nasce nesse ambiente e desse discurso da ameaça, do pavor, do terror, onde tudo é assustador, onde tudo é um perigo. Terceiro, a procrastinação pode ser fruto de autossabotagem. E a autossabotagem, ela germina no terreno da culpa, o discurso culpabilizador. E quarto, a lealdade ao discurso, a necessidade de confirmar ou contrapor o discurso paterno e materno, a lealdade aos pais ou a lealdade a si mesmo, como uma obrigação. Eu tenho que ser assim por causa disso. E nasce desse ambiente do discurso rotulante. Porque ou abraçar o rótulo ou romper com o rótulo são as opções. Não dá para ser sábio. De novo, a criança não tem muitas defesas psíquicas contra o discurso paterno. Então, ou ela rompe ou ela encarna. Ela não tem muito o terceiro eixo, a terceira via. Coloca aí se você se identificou com alguma. E já antecipando a pergunta sim, você pode se identificar com mais de uma. Claro, você pode ter sido criado num contexto de muita dificuldade. Eu me identifiquei com uma só, eu me identifiquei com duas, eu me identifiquei com três. Importante que você faça uma leitura da razão pela qual você sente que procrastina, e já vou falar mais sobre isso.